Coloca na tela o tema da mensagem de hoje. Recarregue as baterias. Diga assim para o seu vizinho: hoje é dia de recarregar as baterias. Bom demais. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Isaías, capítulo de número 40, a partir do verso de número 29. Vai estar projetado aqui na tela, na versão NVI. Você pode abrir a sua Bíblia também aí para acompanhar, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Ele fortalece o cansado, dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quem quer ter as suas forças renovadas pelo Senhor nessa noite? É tempo de renovação de Deus, é tempo de um direcionamento de Deus, é tempo de um fortalecimento do Senhor sobre a sua vida, amém? Nós vivemos uma sociedade exausta, cansada de Deus, cansada da igreja, cansada do trabalho, da religião e até de si mesmo. Assim como um celular, ele fica sem carga, ele perde a utilidade, a alma sem Deus perde o sentido. Então, Jesus nada mais é do que essa fonte que recarrega a nossa vida, que orienta a nossa jornada, que fortalece o nosso caminhar, a nossa vida. E hoje, o Espírito Santo de Deus está dizendo: pare um pouco e recarregue as suas forças em mim. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Nós vamos fazer uma oração de liberação. Não é libertação, também é, mas é de liberação. Feche seus olhos em nome de Jesus e diga assim: Senhor, diga com fé, meu irmão, Senhor, nessa noite eu me coloco diante de Ti e declaro que quero estar livre para Te ouvir, livre de toda ansiedade, de todo peso, de toda culpa, livre de preocupações que tentam roubar minha atenção. Eu libero agora, em Teu nome, tudo o que tem cansado a minha alma. Libera os medos que me paralisam. Libera os pensamentos que me afastam da Tua voz. Libera os ressentimentos que enfraquecem meu coração. Libera o controle das coisas que eu não posso mudar. Eu abro espaço para que Teu Espírito me renove. Eu Te entrego o meu cansaço. Te entrego as minhas tentativas falhas. E recebo agora o Teu descanso. Renova-me por dentro. Enche-me novamente com a Tua presença. Hoje, eu escolho me reconectar à Tua fonte. Em nome de Jesus. Amém. Agora dá aquela respirada assim. Vai colocando todo o peso para fora. Tudo aquilo que não pertence ao Senhor para fora. Toda distração para fora. Você está livre nesse ambiente para receber uma boa porção da palavra de Deus, amém? Eu quero começar ministrando para você nessa noite sobre a carga zero, quando a gente chega num nível de esgotamento total. É interessante que quando o nosso smartphone ele chega a um nível de não ter mais carga, às vezes quando você conecta ele no carregador, o que acontece? Ele não acende. Ele demora um tempo mais a acender, a dar 0%, 1% e continuar a caminhada. Então, Deus, Ele
está o tempo todo disponível para que a gente possa ir direto na fonte e se reconecte a Ele. Mas quando nós não o fazemos, a nossa bateria vai se esgotando. João 15,5 vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Ou Isaías 40:29 vai dizer: faz forte ao cansado, multiplica as forças do que não tem vigor. Sim, um sinal clássico de esgotamento espiritual é a atividade contínua, mas vida interior vazia. Deus, ele vira o assunto, mas não a presença. Nós entramos num ativismo religioso, num ativismo familiar, social, profissional. Nós fazemos muitas coisas, mas não temos de fato a presença de Deus na nossa vida. Eugene Peterson vai dizer que o discipulado é uma longa obediência na mesma direção. Sem presença, a direção se perde e sobra apenas movimento. Se você então, meu irmão, não é direcionado por Deus para entender o projeto dele para a sua vida, você vai acabar vivendo e fazendo coisas que não glorificam ao Senhor na sua plenitude. D.A. Carson vai dizer: a graça, ela não é um empurrão inicial, mas é o oxigênio de toda a caminhada. E por fim, Martin Lloyd Jones diz: desânimo espiritual frequentemente nasce do esquecimento de quem Deus é e aquilo que Ele prometeu. Então, o remédio, ele começa com retomar a verdade e não com intensificar o esforço. Eu preciso compreender que, para mim renovar as minhas forças em Deus, eu preciso estar em Deus, no centro da vontade do Pai. Eu preciso todos os dias compreender aquilo que Deus está fazendo na minha jornada, na minha vida, e não só ouvir falar sobre Ele, não só fazer coisas para Ele, mas estar imerso diante da vontade eterna do Salvador, amém? Se a gente pensar sobre psicologia, a gente vai ver que o burnout ele tem 3 dimensões: exaustão emocional, despersonalização e sensação de baixa realização. Aplicando a fé, surgem sinais. Orar pesa, pessoas viram tarefas, servir parece inútil. É como uma cidade que acaba toda a sua energia, um hospital acaba toda a sua energia e não tem trabalho. Os médicos ficam sem uma saída, sem ter o que fazer, sem ter como imaginar uma solução. E de uma hora para outra, a luz volta, o contexto volta, e quando tudo volta ao normal, alguém diz assim: agora nós podemos trabalhar. Sem a luz de Deus irradiando na nossa vida, a nossa Bíblia ela fica apagada, a nossa agenda de culto ela não funciona, o nosso ministério, a nossa igreja, nada vai para frente, porque Ele é a fonte que faz a gente caminhar. Existem alguns sinais para uma carga zero. A devoção vira obrigação. O pecado pequeno parece então aceitável. A comunhão ela se torna opcional. A ansiedade ela cresce. A esperança encolhe. Há silêncio na oração. A mente fala e o coração ele não responde. Jeremias 31:25 vai dizer: porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida eu saciei. Aquele que sacia a nossa necessidade, Ele está aqui nessa noite, amém? Aquele que renova as nossas forças, Ele está aqui nessa noite, nesse ambiente, te renovando, te fortalecendo. Então nomeie o seu cansaço. Diga para Deus: Deus, eu estou cansado nessa área. Eu estou cansado de lutar constantemente nessa situação e não resolver. Pare apenas de racionalizar o seu pensamento, mas traga luz diante de Deus. Decida se reconectar antes de tentar produzir. Faça uma oração simples diante do altar de Deus e reconheça que você está descarregado, sobrecarregado, e lance sobre Ele toda a sua ansiedade. A segunda coisa é a carga 1. Nosso
ecossistema, o nosso aparelho começa a carregar, mas eu preciso me reconectar à fonte verdadeira. A primeira ação diante do esgotamento não é correr. Às vezes a gente faz isso. Eu conheço pessoas que querem simplesmente correr, abandonar tudo. Eu vou mudar de cidade, pastor. Eu vou mudar de igreja. Eu vou mudar de casamento, que vai resolver. Não resolve, porque eu preciso me reconectar à fonte eterna que é Jesus. Amém? Não a vida cristã autônoma. Eu preciso estar debaixo, conectado à videira, porque eu sou um ramo em Deus. Existe um livro, eu ia trazer ele aqui essa noite, esqueci, chamado A Treliça e a Videira. E esse livro é fantástico. Ele faz parte de um conjunto, que é bom você ler os 2 livros juntos. Igreja Simples, os 4 movimentos da igreja, e você lê A Treliça e a Videira. A Treliça e a Videira é uma imagem, uma ilustração. Toda videira, para ela ser cultivada, para ela crescer, ela precisa de uma treliça, que é uma estrutura de madeira, você já deve ter visto num filme, numa foto, ou quem sabe em algum lugar. Então ela vai crescendo, a partir, os ramos vão crescendo através daquela estrutura de madeira. Sabe o que é a videira? É você, sou eu. A videira somos nós que estamos ligados à fonte que é o Senhor. E a treliça, pastor? É a estrutura, é a igreja, é o templo, são os departamentos, os ministérios, é aquilo que a gente faz, as organizações. Mas existe um grande problema, quando nós construímos uma grande treliça maior do que a gente tem de folhas, de videiras. Então a gente passa a ter muita estrutura, mas sem ter coração, sem ter o organismo. Então eu preciso entender que, na minha vida, o que mais importa é cultivar a videira junto ao agricultor, junto à fonte, junto ao tronco, junto à árvore que é o Senhor. Mateus 11, 28 vai dizer: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. João 15, 4 vai dizer: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A W. Tozer, ele dizia que a presença de Deus é o centro da espiritualidade. Quando ela se vai, resta apenas religião. John Wesley afirmava que o cristão precisa renovar a sua comunhão diária, porque a graça é como o ar. Se não respiramos, nós morreremos. Nós morreremos. Eu preciso a todo dia, a todo tempo, renovar, estar na presença de Deus, entender que eu preciso me reconectar ao Senhor. Imagina um mergulhador que coloca o seu cilindro de ar comprimido nas costas, de ar nas costas, e ele mergulha numa grande profundidade, e por algum motivo, aquele tubo se solta no fundo do oceano. Ele tem apenas uma saída. Se ele estiver muito fundo, ele não vai ter condição de voltar nadando e alcançar, ele vai se afogar no meio do caminho. Mas se ele reconectar o ar, ele volta a respirar. É isso que eu e você precisamos, irmãos. Nos reconectar ao Senhor, ao ar da vida, ao ar da graça de Deus. Eu preciso reconhecer a fadiga espiritual como um primeiro ato de fé. Eu não estou bem. Eu preciso retomar o hábito da oração sincera e não performática. Às vezes eu paro num grupo vida, numa célula, e eu peço para alguém aleatoriamente orar. Eu falo assim: fulano, ora. E a pessoa não está acostumada a orar. Ela fala assim: não, pastor, eu não sei orar. Pede para alguém que já tem expertise, experiência. Eu me lembro que uma vez num culto como esse, chamaram um pastor já bem idoso, mais ou menos. Ele tinha a idade de Valdo, sim, e chamaram ele para orar. É um pouquinho mais velho, Valdo. Cabelo branco. E ele pegou a palavra e começou: amantíssimo Deus. Aí começou a oração. Ele: me lembro em 1985. Aí começou a lembrar, quando a gente evangelizava lá no interior, e as pessoas achavam que tinha um fantasma naquela casa. Eu parei assim, abri o olho, era adolescente. Ele orou uns 20 minutos traçando
a vida dele evangelástica, contando história, irmão. Eu falei assim, meu Deus, um culto domingo à noite. E como que tira o microfone do senhorzinho? Deixar ele lá orando. Mas sabe, o que Deus espera de nós não é performance, não é falar as palavras certas, não é falar palavras bonitas, não é ter o melhor português do mundo. O que Deus espera de nós é um coração sincero na presença dEle, amém? Então eu preciso reabrir a Bíblia não como uma tarefa, mas como uma mesa de encontro. Eu preciso restaurar a comunhão com os irmãos, porque a energia da fé, ela se multiplica em mim. Eu preciso permitir que o Espírito Santo, ele fale de novo, mesmo que aquilo que ele diga para você confronte a sua vida. Richard Foster, ele nos ensina que a disciplina espiritual não é um meio de autopromoção, mas o canal que nos mantém próximos da presença de Deus. E é isso que eu mais quero, meu irmão. Eu posso estar no Rio de Janeiro, eu posso estar em Curitiba, eu posso estar em Mossoró, eu posso estar no Rio do Fogo, eu posso estar em Nova Natal, eu posso estar aqui na Zona Norte. Mas o que eu preciso é da presença de Deus me orientando. Se a presença de Deus não for, eu não vou. Se a presença de Deus não estiver comigo, eu não me movo. Se a presença de Deus não me comandar, não me ordenar, eu não farei. Eu preciso que a intimidade com o Senhor, ela seja restaurada na sua vida. O altar da sua casa seja restaurado, amém? Porque sem isso, irmãos, você pode estar na Life House, na Assembleia, na Lagoinha, na Batista, você pode estar na Presbiteriana, em qualquer lugar. Ainda assim você não encontrará satisfação para a sua vida, propósito para a sua história, porque é o Senhor que dá propósito a cada um de nós. A carga 2. Permaneça então ligado. Se reconectar-se é o primeiro passo, mas a transformação de fato, ela acontece quando aprendemos a permanecer ligados. Muitos se aproximam de Deus em momentos de crise e recebem um toque, uma graça, sentem um alívio, mas logo retornam à rotina e se desligam de novo. Porque a fé não é um power bank, não é um carregador portátil, mas é uma vida plugada permanentemente no Espírito Santo de Deus e sendo orientado pelo Senhor, amém? Jesus não chama discípulos de visita, ele chama ramos que habitam na videira. Salmo 91, verso 1 vai dizer: aquele então que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, esse descansará. Andrew Murray, ele vai dizer: permanecer em Cristo, escreve, permanecer é mais do que visitar, é viver consciente da presença, mesmo quando o coração está em silêncio. C.S. Lewis vai dizer que o cristão maduro não vive de sensações espirituais, mas da decisão firme de continuar, mesmo quando a luz se apaga. Esse é o propósito nosso para o casamento. Por exemplo, imagina que eu e você, dentro de um relacionamento de casamento, como um casal, a gente pensa assim: eu só vou ficar com a minha esposa, eu só vou ficar com o meu marido quando tudo estiver bem, quando tudo estiver fluindo, quando tudo estiver mil maravilhas. Se não tiver, eu abandono esse trem para lá e sigo em frente. É por isso que a gente vive um reducionismo. É por isso que a gente vive uma geração tão superficial como essa. Porque nós nos esquecemos que o relacionamento não é sobre o sentimento do momento, mas é sobre uma decisão que tomamos diante de Deus, diante do mundo, de permanecer. A paixão, ela é o fogo que arde sem se ver, ela é transitória, mas o amor é decidido diariamente. Eu decido amar, eu decido sustentar a minha decisão. Sabe por quê? Quando a gente começa a desistir de coisas, irmãos, nós nos tornamos desistentes. Você sabia disso? Você fala assim: eu nunca vou fazer tal coisa. Aí você vai, você é tentado, você é levado por um vento e você faz a primeira vez.
o seu bloqueio psíquico, emocional, espiritual vai para as cucuias. Já fiz isso aqui, então eu posso fazer outras coisas. Eu estou liberado. Mas quando você resiste, quando você luta, quando você batalha, quando você se torna alguém melhor, quando você vai em frente, Deus ele está te tratando porque você está conectado nele. Então eu me pareço cada dia mais com o Senhor. Eu ouvi de um pastor Sérgio Lira, lá de Recife, ele uma vez disse assim: eu vou tirar férias. E pastor tem férias também. E ele tirou férias. Só que ele cometeu um erro terrível. Ele decidiu tirar férias também da sua vida com Deus. Então ele não orava mais, não lia a Bíblia mais, não adorava Deus mais, ele não queria saber. Eu estou de férias de Deus. E teve um dia que a mente dele começou a trabalhar, ele começou a agir mal. Ele falou: entendi. No momento que eu tiro férias de Deus, eu me torno alguém que eu não quero ser, porque eu estou desconectado dele. A mudança, então, significativa, ela ocorre quando a pessoa se sente profundamente aceita, espiritualmente ligada no Senhor, com a consciência de entender que Deus nos aceita e nos move, mesmo sendo imperfeitos. Quando o cristão, então, ele se sente constantemente rejeitado, ele tenta merecer a presença, e isso desgasta. Porque eu não sou aceito onde eu estou, eu não sou aceito na minha casa, eu não sou aceito nesse ambiente. Mas quando eu me torno aquilo que Deus espera, quando eu entendo a minha posição de filho de Deus, o problema ele começa a mudar. Eu começo a me compreender, eu começo a entender aquilo que Deus então preparou para mim. Estabeleça um caminho prático de permanência. Tenha um ritmo espiritual, não apenas momentos espirituais. Transforme a devoção num hábito, não num evento. Aprenda a reconhecer a presença de Deus em meio ao cotidiano, não apenas no culto. O culto ele começa a partir do momento que a gente sai dessa porta. Nosso culto, a nossa adoração, a nossa igreja tem que ser a igreja da segunda-feira, amado. Vir aqui é excelente, receber a palavra é excelente, mas eu tenho que imaginar que depois dessas portas existe um mundo para a gente anunciar o amor de Deus. Existe um povo, e eu estava aqui, a gente terminou o ensaio do louvor, e eu olhava aqui as pessoas passando, passando, e um mundo de gente, que acabou o grafite, acabou a cachaça, acabou a dança, ela vai para sua casa e volta para o seu mesmo mundo, quem sabe, de dor, de angústia, de estar incompleto. Mas nós temos a verdade que salva, que cura e liberta. E a verdade se chama Jesus Cristo. Alimente a sua fé com constância, com leitura, com oração, com adoração, com serviço. Pratique a solitude, o silêncio, porque Deus também fala no silêncio. Olha o que diz Henry Nouwen: a verdadeira oração é estar diante de Deus sem máscaras, por tempo suficiente, até que Ele nos torne reais. A carga número 3, a penúltima, ficou um pouquinho menor aí, mas é a hora de restaurar então as funções. Quando a conexão com Deus, ela se restabelece, a alma aprende a permanecer ligada, algo começa a mudar, a vida, ela volta a funcionar. Funções que estavam adormecidas, apagadas, elas se reativam, dons voltam a operar, a alegria retoma. O Espírito Santo não apenas consola o cansado, ele reativa aquilo que estava morto. É como a visão lá de Ezequiel, capítulo 37, que Deus leva o profeta até um vale de ossos secos, e o profeta questiona Deus: Deus, mas como pode? Será que esses ossos, eles podem tornar a vida?
Quem sabe você chegou aqui com essa pergunta: Deus, mas eu estou diante de um vale de ossos secos, de um cenário de morte, de um cenário onde eu não consigo enxergar uma saída, uma solução. Será? Será que algo pode acontecer? Assim diz o Senhor. Ezequiel 37:5. Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito de Deus, e então vivereis. O Espírito de Deus pode alcançar a tua vida nessa noite, amém? Ele pode te trazer de volta ao controle, à vida. A graça não apenas nos salva, mas também reacende em nós a energia da obediência. Certa vez um pianista muito famoso, ele sobreviveu a um acidente, mas ele perdeu os movimentos ou a sensibilidade dos movimentos na sua mão. Então ele começou a voltar a tocar lentamente. E ele tocava mal, porque não tinha mais a pegada, a sensibilidade, o movimento. E um jornalista falou assim: mas por que você está voltando a tocar? Você era um dos melhores do mundo, mas agora aquilo que você apresenta está muito, muito, muito abaixo do que você fazia antes. E ele respondeu: quando eu toco, quando eu emito um som, por mais que ele não seja perfeito, eu sinto que eu estou vivo. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Não é sobre nós entregarmos a excelência, o suprassumo, o melhor de tudo. Não, não. É começar a fazer alguma coisa. É começar a sentir a energia voltar, porque na visão de Ezequiel, os ossos começaram a chocalhar e encostar e juntar nervo com nervo, e começou a aparecer pele, e o povo começou, imagina essa cena, os esqueletos ficando de pé, meu Deus, até que o sopro do Espírito entrasse nele. Então eu preciso me mexer da posição que eu estou hoje, fazer alguma coisa. Cada ato de fé, cada oração, cada passo é uma nota dizendo: a vida voltou a fluir em mim. Aleluia! Existe um caminho prático para a restauração. Número 1, volte a servir, mesmo que em pequenas coisas. Exercite os seus dons, mesmo que a fé pareça tímida. Retome práticas espirituais que ficaram para trás. Reconheça que a restauração é um processo e não um evento. E confie que Deus está reconstruindo a sua identidade e o seu propósito. Amém, meu irmão? Você pode dizer um glória a Deus? E a quarta e última coisa, a quarta carga para a gente terminar, é estar pronto para o próximo nível. Depois de se reconectar, de permanecer, de ser restaurado, vem o propósito, então, final de tudo, avançar. Deus, Ele não te reabastece, Ele não te reaviva apenas para você ficar parado. Não pense nisso. Aquilo que Deus está fazendo na sua história é com uma finalidade: te levar para o próximo nível de entrega, de propósito. A energia que vem do Espírito, ela não é apenas para sustentação, mas ela é também para expansão, amém? Nós tivemos aqui alguns anos atrás, acho que foi ano passado, né? O ano da expansão, 2024. Esse é o ano de portas abertas, ano de expansão, ano de expandir mentalmente, ano de fazer alguma coisa diferente, de avançar, de crescer. Filipenses 4,13 vai dizer: posso todas as coisas naquele que me... Você pode repetir comigo esse verso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora com fé, não com desânimo, com verdade. Vamos lá? 3, 2, 1. E quem te fortalece? O Senhor. Isaías 40:31 nós lemos: mas os que esperam no Senhor
renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus não nos fortalece para a gente descansar, mas para que nós possamos servir. A maturidade cristã não é uma estabilidade passiva, é prontidão ativa para o próximo passo de obediência. O descanso de Deus é sempre seguido de envio. Elizabeth Elliot. Então, assim como a resiliência precisa ser uma verdade da nossa vida, resiliência é a característica de um objeto como um elástico, que você estica ao máximo, mas ele retorna ao ponto de origem. Nós precisamos permanecer, seguir em frente, compreender o processo e avançar, avançar e avançar. Um experimento foi feito na Guerra do Vietnã. 2 grupos de soldados, um grupo voltou de avião e 48 horas após a guerra, eles já estavam em solo americano nos Estados Unidos. Outro grupo voltou de navio e levou mais ou menos 7 semanas o trajeto deles, com as paradas, com o abastecimento, com tudo. Perceba, o primeiro grupo que chegou primeiro, ele psicologicamente, ele teve muitos traumas, e eles não se reabilitaram a voltar à vida cotidiana, porque ontem eles estavam na guerra, mas hoje eles já estavam em casa. Então o trauma da guerra ficou na mente daqueles soldados. Mas o grupo que voltou de navio, eles passaram aquelas semanas chorando, conversando, contando experiências, deixando para trás aquele ambiente de guerra para voltar para a sua realidade. E ao retornar aos Estados Unidos, eles se reintegraram quase que plenamente à sociedade. Sabe o que se ensina para nós? Que até mesmo quando a gente chega no fundo do poço, quando a gente está sem energia, sem carga, eu preciso de um processo. Não adianta, eu vou botar aqui cadê Alexandre ali? Eu vou lá em Alexandre e vou comprar o Mega Ultra Blaster carregador que carrega em 1 minuto. Sabe o que vai acontecer com o teu celular? Vai explodir, porque ele não aguenta tanta carga, tanta velocidade, tanta força. Ele precisa de um mínimo de processo. Aí tem uns que são mais rápidos, outros mais lentos, mas ele precisa desse processo. Então, a processualidade da vida nos ensina que vai haver momentos que a gente vai estar lá com a carga zerada, precisando de uma força, mas meu Deus, alguém me ajuda aqui, estende a mão para mim que eu preciso levantar. E alguém vai te levantar, vai te levar pelo caminho, vai te levar ao novo nível, vai te levar ao novo tempo, vai te levar à nova história, e você vai avançando. Porque eu estou identificando onde Deus quer me usar com mais intensidade na estação que eu estou. Eu posso estar com a carga zerada, mas tem alguém que está mais baixo do que eu, e eu preciso estender a mão. Ou então eu posso estar carregadinho, e eu vou estender a mão, eu vou liberar uma palavra. Eu vou servir com alegria, e não por necessidade. Porque eu venho para a casa de Deus, eu coloco um crachá, eu subo nesse altar, e eu entrego o meu melhor para o Senhor, porque Ele é digno do meu melhor, amém? Eu abraço responsabilidades novas, como oportunidade de amadurecimento. Não é o pastor, o pastor está me dando mais serviço na igreja. Não! Eu olho e penso, onde eu posso servir na casa de Deus? Eu mantenho a disciplina que me mantém de pé. Deixa eu contar um segredo para vocês, gente. Segredo verdadeiro e poderoso. Tiago, alguns minutos atrás, veio aqui e compartilhou do congresso, da conferência que a gente participou. A gente ouviu grandes nomes. Eu ouvi uma das pessoas que mais me influenciou e influenciou a pastora Ana na nossa formação espiritual. Desde o ano de 2007, a gente ouve um pastor, um homem de Deus, chamado Davi Lago. Ele era de Belo Horizonte, agora está em São Paulo, cara de alta relevância. Ele estava lá, a gente ouviu ele, e foi uma bênção. Mas sabe o que acontece? Alguns aqui fizeram encontro com Deus. Quem já fez encontro com Deus aqui? Levanta a mão. Deus abençoe.
Alguns aqui fizeram radical. Cadê os radicais da casa aqui? Alguns aqui já foram para retiros, para conferências, para eventos, e foi maravilhoso, sim ou não? Sim. Mas o evento passa. O radical passa. O encontro com Deus passa. Legendários passa também. Conferência de aniversário da igreja passa. Congresso da Aleph, 20 anos, passou já. E sabe o que acontece? Ali é o esteroide, é o anabolizante, é a carga. Você fala, agora pode vir o diabo que for, o demônio que for, sou matador de... Você, uma semana depois, sem vida de oração, sem leitura da palavra, sem mudança interna, sem prática, você volta talvez pior do que você estava. Não é o culto de domingo que nos sustenta. Eu vou falar de novo que talvez você não entendeu o que eu falei. Não é o culto de domingo que nos sustenta. O que nos sustenta é a nossa vida diária de leitura da palavra, de oração, de joelho dobrado no chão. Quem caminha de joelhos não tropeça. Quem caminha de joelhos não tropeça. Sabe o que é isso aqui? A cereja do bolo. Eu fui lá no Rio de Janeiro, isso aí é para vocês aprenderem. E Catiane e Denis mandou um abraço para vocês, mandou um abraço para Ivaldo, lembra que fez o churrasco lá na sua casa? Me chamou para um churrasco na casa dele. E sabe o que eu levei? A barriga. Aleluia. E a gente sentou ali e comemos churrasco. Aí daqui a pouco vem uma banana assada com sorvete. Eu fui para dentro, irmão. Pequei mesmo, fui para dentro. Pá. E quando eu já estava assim, falei, meu Deus. Aí Catiane falou assim, pastor, vou trazer a sobremesa. Eu falei, misericórdia. E ela pegou, mais ou menos do tamanho desse púlpito aqui, ó, uma bacia de pudim, meu irmão, que ela tirou assim, virou, e aquela calda, e o pudim meio aerado assim. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu falei, só um pedacinho, só um pedacinho. Por que eu falei isso? Nem eu sei, lembrei. Porque isso aqui, ó, é o pudim, o domingo é o pudim aerado. É a cereja do bolo, é onde a igreja vai estar junta, onde vai ter celebração, onde vai ter choro, vai ter alegria, vai ter como você vai dar um abraço, a pastora vai mandar abraçar, aí o irmão vem e manda abraçar também, você fala, não aguento mais abraço, aí abraça mais um para abraçar mais. E é isso, e a gente oferta, a gente se vê, a gente mata a saudade, aleluia. Mas você pode sair desse culto aqui, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio. E na esquina você pecar e não está firmado, porque você não está conectado no Senhor. Quantos entendem o que eu estou falando? Billy Graham disse, o cristão cheio do Espírito não é alguém que tem mais de Deus, mas alguém de quem Deus tem mais. E eu preciso, a cada dia, ainda falta um pedaço aqui, mas eu vou terminar aqui. Eu preciso não ter mais de Deus na minha vida, mas eu preciso me doar e deixar que Deus tenha a minha vida por completo. Em todos os ambientes, no trabalho, na escola, na igreja, na minha casa, no meu coração, para que eu seja o filho amado e abençoado de Jesus.